Enquanto as crianças vão seguindo, com a irmã Ana e com a irmã Jaqueline, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos passear por dois evangelhos. Nós vamos... Então você abre em Mateus, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Nós vamos do verso 1 até o verso... até o verso 23, nós vamos ler o capítulo todo, capítulo 2 todo, depois nós vamos dar um salto, nós vamos lá em Lucas, capítulo 2, nós vamos do verso 39 ao verso 52, mas primeiramente nós vamos aqui ao capítulo 2 de Mateus, nós cantamos essa música de maneira apropriada ao fato das crianças estarem aqui conosco, né, no momento delas, o hino é referente a elas, mas é porque nós vamos meditar hoje sobre duas passagens da infância de Jesus. Nós estamos na nossa série preparatória para a Páscoa, Manjedoura ao Gólgota, então nós estamos caminhando por etapas da vida de Jesus, vislumbrando aquilo que os evangelhos têm a nos apresentar sobre a pessoa de Jesus, nas diversas etapas, e como Deus foi guiando a história e a formação de Cristo até esse momento, até o momento especial, até o momento em que a sua missão se completaria, né, de forma derradeira, na sua morte, na sua ressurreição, a qual celebraremos na Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. Então nós vamos caminhar, começamos semana passada, vamos até a Páscoa, então nós temos aí pelo menos uns 2 meses e meio, praticamente, de sermões espalhados aqui pelo texto dos evangelhos. Eu já passei para os irmãos lá no grupo da igreja o calendário das pregações, né, com os temas, as passagens, para você já ir se habituando e percebendo o que é que a gente vai trabalhar domingo após domingo. Então hoje nós vamos ver a preparação silenciosa para a missão redentora, nós vamos ver a infância e o crescimento de Jesus, nós vamos ver como Deus foi preparando Jesus, mesmo nesses momentos que aparentemente temos poucas informações, então para além das especulações típicas, né, de Natal e Ano Novo, ou melhor, de Natal e Páscoa, né, nos canais de história, os canais de documentários, todo final de ano, todo período de Páscoa tem aquelas muitas documentários especulativos sobre a infância de Jesus, a infância escondida de Jesus, e aquelas coisas todas, os inúmeros textos apócrifos, né, que aparecem, são citados e referenciados, tentando trazer você uma informação escondida sobre o que Jesus fez. Tem aquela história bastante folclórica, conhecida, que é até retratada no filme lá, A Paixão de Cristo, né, de Jesus dando a vida a animaizinhos mortos, né, ele tocando quando criança e ressuscitando pequenos animais, né. Tem uma história que contam, né, que faz parte das muitas histórias folclóricas que são contadas nesses evangelhos paralelos, nesses evangelhos apócrifos, né, de que Jesus Cristo estava na beira de um lago brincando. A história está relatada num desses evangelhos mesmo, que Jesus tinha brincando na beira de um lago, fazendo pequenos passarinhos de barro, né, pequenos pássaros de barro, e aí ele fazendo ali, trabalhando no sábado, um fariseu o vê trabalhando no sábado, vai reclamar com José, seu pai, dizendo, seu filho não conhece a lei, sabe que não pode fazer nenhuma obra manual no sábado. E aí, quando José vem para repreender Jesus, Jesus dá um estalo, o pássaro que era barro vira pássaro de verdade, sai voando. E aí Jesus pergunta, que barro, né? Ou melhor, que passarinho de barro, né? Que brinquedo que alguém disse que estava aqui. Então, essa é uma das muitas histórias folclóricas, né, que nós não cremos que sejam verdades, porque o texto bíblico não nos revela assim. Mas o fato é que, para além desses textos com muitas histórias fantásticas sobre a infância escondida de Jesus, nós temos um trecho relatado dentro da Bíblia, um trecho fidedigno, um trecho que pode nos dar informações muito profundas de como Jesus era quando criança, do que aconteceu nesse período, como Deus agiu ao longo desse período na vida de Jesus e que lições podemos tirar para as nossas vidas a partir das experiências de um Cristo ainda pequeno, ainda criança, ainda em formação. Então, a nossa intenção é mostrar como Deus, por meio de Jesus Cristo, vai guiando toda a história até a consumação da redenção do seu povo,
como Deus vai controlando a história. Esse é um ponto interessante que nós temos chamado a atenção desde a série anterior, que foi do Éden a Belém, né? Nós vimos como o texto bíblico vai narrando a história sendo construída até que Jesus nasça lá na cidade de Belém, né? Como Deus vai guiando a história e controlando. A intenção continua a mesma, nós estamos vendo como Deus vai guiando a história, mantendo todas as coisas no lugar, a fim de que Jesus Cristo cumpra a sua missão, cumpra todas as profecias e cumpra também a obra máxima, que é a obra da redenção na cruz do Calvário. Então, nós vamos ler o texto agora. Quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o final, até o verso 25. Depois, nós leremos Lucas, capítulo 2, tá, do verso 39 ao verso 52. O texto bíblico nos diz o seguinte: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta Miqueias, né? E tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Se você participou conosco da Escola Bíblica Dominical, quando passamos por Miqueias, você viu a referência desse texto lá dentro do contexto de Miqueias. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procura o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado: em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José, em sonho, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado: ele será chamado Nazareno. Talvez na sua Bíblia esteja entre parênteses ou com um asterisco, e lá na nota de rodapé há uma informação. Depois de Nazareno, talvez esteja um asterisco ou entre parênteses, desprezado. Tá? Então, você guarde essa informação, porque ela é importante também para o entendimento do texto. Pulamos então agora para Lucas, capítulo 2, do verso 39 até o verso 52, Jesus no meio dos doutores. Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a cidade de Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa.
E, passado os dias da festa, regressaram, e o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia, e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando, muito ansiosos. Então lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Senhor, fala conosco, abre nosso entendimento, dá-nos compreensão da Tua palavra, a fim de que ela seja compreendida nessa noite e seja aplicada aos nossos corações. Oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu falei para os irmãos, embora nós tenhamos muita especulação sobre esse período da vida de Jesus, é um período pouco retratado dentro do texto bíblico. Mateus faz uma referência, Lucas faz alguma outra referência, Marcos faz referência quase nenhuma, João também praticamente nenhuma referência sobre esse período. Há um objetivo, eu já expliquei para os irmãos, não é que os autores bíblicos queiram esconder algo de você, né? Eles não estão tentando ocultar uma informação privilegiada, é porque, de fato, este período é um período que pouco contribui para o desenvolvimento do tema, do texto que está sendo tratado, tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O conteúdo maior está lá no período do ministério de Jesus. Tá? Contudo, esse é um período que, ainda que seja pouco relatado, não é um período em branco, não é um período neutro, não é um período em que nada aconteceu. Muito pelo contrário, nós temos aqui 2 relatos. Nós temos o relato de Jesus ainda bebê, da fuga da visita dos magos, tá? E da fuga para o Egito e do retorno para Judá, para Israel, e a escolha entre Jerusalém e entre Nazaré. Tá? Lembre que que José e Maria, eles vão a Belém para que Jesus nasça, mas também vão a Belém por causa da ordem do imperador. A gente já viu isso lá no período do Natal. Então, eles não são oriundos daquela cidade, eles não moram naquela cidade, eles não moram em Belém, eles moram, na verdade, nos arredores de Jerusalém, onde originalmente eles estavam, onde moravam, onde estava a sua estrutura familiar, mas eles acabam indo para uma outra cidade, uma cidade menor, um povoado, Nazaré, por conta dos fatos que ainda estavam ali vigorando, pelo rei que ainda estava reinando, que era descendente daquele que havia tentado matar Jesus. Então, e aí há todo um contexto, há toda uma explicação dentro do contexto bíblico e dentro da narrativa do texto dessa escolha de Nazaré, onde Jesus vai ser conhecido como Nazareno, que nada mais é do que o desprezado, cumprindo então o que Isaías havia dito, que ele é o homem desprezado, que ele é aquele homem de dores, que é desprezado por todos, esse Jesus que nós estamos analisando. Então não há anos neutros na vida do Redentor. O mesmo Deus que governa a cruz, governa o berço também, a mesma mão que conduziu a história até o nascimento, conduz a história também até a Páscoa, conduz José no caminho para o Egito, conduz o menino Jesus a Jerusalém na festa da Páscoa, e o Espírito Santo, ao registrar esses episódios por intermédio da mão dos apóstolos, quer nos ensinar pelo menos 3 coisas de início: que Deus preserva o seu filho, preserva a sua promessa, preserva a semente. Se você prestou atenção na série anterior, você viu que a gente comentou em bastante oportunidades sobre como esse conceito, a ideia da semente, é algo que é prezado pelas promessas. Portanto, Deus está guardando a continuidade. Jesus foi guardado ao longo da história, a semente foi guardada ao longo da história para que Jesus nascesse. A semente agora que germinou, nasceu, se tornou um ser vivo, o Deus encarnado, também continua sendo guardado, tá? Do mal que tenta interromper os planos de Deus para a redenção do seu povo. Segunda coisa, Deus também revela o seu Filho a adoradores,
tanto judeus quanto a adoradores estrangeiros, tanto entre gentios, já iniciando essa mostra de que Jesus não é apenas para os judeus, Jesus é para todos, Jesus é para além do arraial de Jerusalém, para além do arraial de Israel, e Jesus vai sendo formado, Deus forma o seu Filho na vida comum, numa vida de submissão, numa vida de crescimento, numa vida de sabedoria e numa vida de favor. Então, o nosso alvo hoje não é apenas olhar para o texto e perceber as belezas do texto, como a gente já tem feito, mas é aprender a viver como esse Cristo, que vive também na obscuridade da cidade esquecida, esse Cristo que se desenvolve por um processo de disciplina, de aprendizado, de obediência, de formação, de espelhamento a partir dos seus pais. Então, a formação cristã desde cedo, a obediência no cotidiano, a confiança na providência em todas as fases da vida é essencial para o desenvolvimento de todos nós. Então, nós queremos ver um Deus que guiou a história e a vida não registrada de Jesus por pura providência, pela palavra e pela obediência. Esse mesmo Deus conduz o Redentor até a consumação da redenção na Páscoa. Então, nós vamos dividir aqui a nossa análise dos dois textos em 3 blocos. Nós primeiro vamos ver, vamos tentar ver na sequência cronológica. Nós vamos primeiro a Mateus, do verso 1 até o verso 12. Nós vamos ver os magos chegando para a verdadeira adoração. Deus conduz os gentios a Cristo e exige adoração verdadeira. Mateus vai abrir o capítulo 2, logo depois do nascimento de Jesus, com uma novidade. Tá? Jesus nasceu em Belém e agora o texto nos introduz a informação de que chegam magos, chegam sábios do Oriente. Aqui a história, né, ou melhor, a tradição nos faz chamar de os 3 reis magos, né, ou os 3 sábios do Oriente, mas isso está muito mais atrelado ao fato da tradição histórica tentar nomeá-los, tá? Inclusive a tradição católica bota nome nos 3, né? Eu não sei o nome de cor, mas está muito mais associado à ideia porque são 3 presentes do que propriamente pelo fato do texto nos garantir que fossem 3 reis magos, que fossem 3 sábios do Oriente. A gente não pode romantizar muito esse trecho, porque o texto não nos dá muita informação, então não há base para a gente chamá-lo de reis, a gente sabe que eles são magos, e aqui os magos não tem nada a ver com a ideia de que eles fossem algum tipo de feiticeiros, tá? A ideia é mais que eles são astrólogos, tá? Lembra que a astrologia, no tempo bíblico, é o precursor da astronomia moderna, tá? Então, talvez, se a gente for usar aqui um anacronismo, eles fossem, na verdade, estudiosos das estrelas, astrônomos do seu tempo, mas no seu período eles eram chamados ou de magos, ou de sábios, ou de astrólogos, porque pelo mapeamento das estrelas, pelo conhecimento do comportamento das estrelas, eles podiam mapear distâncias, caminhadas, viagens, uma série de coisas que davam a eles uma certa importância dentro da sua cultura. Tá? Então, nós não sabemos quanto eles eram, nós não sabemos se eles eram de fato reis, nós sabemos que eles trouxeram 3 presentes, um presente bastante precioso, um outro presente também precioso, mas um outro presente muito estranho, tá? Porque é um presente que está associado não a um momento de alegria, mas associado a um momento de tristeza. Tá? Outra coisa também que a gente não consegue extrair muito texto é a natureza dessa estrela que guia eles. Tá? E o texto deliberadamente não nos explica muita coisa. Tá? É uma estrela, a gente não sabe se essa estrela ela não existe mais, ou se ela só existiu naquele momento, se ela é um artefato exógeno que Deus introduziu na história naquele momento. A gente não sabe como é que essa estrela se comporta exatamente, porque ela não se comporta como as outras estrelas, pelo relato do texto, mas especular sobre a estrela é o menor da história, porque a estrela ela é apenas um guia. No fim das contas, quem revela o Senhor na história, quem revela a localização é a palavra de Deus. A estrela é um símbolo, é um sinal, ela é um elemento externo que de fato é relatado, que os magos viram, que eles identificaram, que estava fora do mapa astrológico que eles tinham naquele momento, mapa astrônomo que eles tinham naquele momento, mas a natureza dela, para nós, importa bem menos do que o fato dela guiar aqueles homens até um determinado ponto, mas que eles precisaram ouvir
da própria Escritura, onde é que o rei havia nascido. Então, o foco de Mateus não é satisfazer as nossas curiosidades astronômicas ou astrológicas, né? É expor o coração da narrativa. O foco de Mateus é mostrar que, do extremo oriente, das regiões mais distantes, vieram homens para adorar o rei que havia nascido. Vieram indivíduos para além dos arraiais de Jerusalém, para além dos arraiais da Judéia, para além dos arraiais de Judá e de Israel, vieram aqueles que, de longe, vieram adorar ao Senhor. E aqui há uma ironia por parte do autor, uma ironia no texto. Os de longe vêm adorar o Senhor, mas os de perto ficam confusos. Os de perto ficam atônitos com a informação. É interessante que aqueles homens viajaram de dias distantes. O texto não nos diz de onde eles vieram, então a gente não tem como mensurar o tempo que eles passaram. É certo que eles não chegaram no dia do nascimento, tá? Isso fica muito claro pela sequência da narrativa, tá? Até porque a essa altura Jesus já estava numa casa, não estava mais na estrebaria, tá? Então ele já estava adequadamente acomodado em um ambiente melhor do que o ambiente onde ele nasceu, tá? E ele foi encontrado numa casa, junto com a sua mãe, então isso dá a entender que passou-se algum tempo, talvez algumas semanas, talvez até alguns meses, entre os eventos do nascimento, propriamente dito, e da chegada dos magos do Oriente. Então, é interessante porque quando os magos veem a estrela, quando eles comparam com as muitas profecias que eles tinham acesso naquele tempo, dentre elas as profecias do povo de Israel, eles reconhecem que há uma promessa do nascimento de um rei, que haveria um sinal no céu. Eles seguiam até aonde esse sinal está apontando, e quando eles comunicam o rei atual, de que o rei de Israel havia nascido, a reação do rei e de toda Jerusalém é ficar empolvorosa. Você que já acompanhou aqueles filmes que mostram os bastidores da realeza, né, os filmes que mostram as intrigas palacianas, a ideia é mais ou menos essa. O rei recebe aqueles homens que são importantes porque foram recebidos pelo rei, eles têm alguma importância cultural e social, eles são recebidos pelo rei, o rei os recebe e eles então indagam de pronto, onde está o rei que nasceu? A expectativa deles é que o rei estivesse em Jerusalém, estivesse na capital, afinal de contas, é o rei, vai reinar, deve estar no palácio. Então eles chegam até lá, e aí, quando Herodes ouve isso, Herodes entra em desespero, Herodes entra em parafuso, e a confusão corre solta, né? A fofoca se espalha pelo palácio, se espalha pela cidade, e a cidade fica empolvorosa. O texto nos diz que Jerusalém estremeceu com aquela informação, que a cidade ficou empolvorosa. As pessoas dizem, nasceu o rei, nasceu um rei, nasceu um novo rei. O rei que está aí, que não é rei, de fato, porque ele não é da linhagem dos reis, está com medo. Então, isso tudo gera aquele ambiente de burburinho, e aí, então, o texto nos mostra essa ironia, que os de longe vieram adorar, mas os de perto se agitaram. Herodes se perturbou, Jerusalém se alarmou, os líderes religiosos informaram o local profético, né, na medida em que Herodes os confronta, chama lá a liderança religiosa, e assim, onde é que tem que nascer esse rei? E aí os sacerdotes, aqueles estudiosos da lei do Senhor, dizem de pronto, porque era conhecido de todos a profecia de Miqueias de que o rei nasceria em Belém, o Messias nasceria na cidade de Belém. E aí, então, eles, ainda que tenham ouvido o sinal, ou melhor, ouvido o testemunho dos homens que viram o sinal, visto esse testemunho dos homens que vêm de fora, de longe, para ver o rei, a reação dos sábios é uma reação bem apática, né? Porque eles dizem, olha, deve nascer em Belém, mas não há nenhuma manifestação deles, assim, ele vai nascer em Belém, cata os magos aí e vamos embora para Belém, porque se esses homens estão dizendo que uma estrela apareceu no céu, identificando o nascimento do rei, então é certo que o rei nasceu, vamos até Belém descobrir se o rei nasceu. Mas os homens têm uma reação bastante apática, mesmo com esse movimento de fé desses homens do Oriente. Perceba que os sábios, eles não são judeus, eles são homens de outras religiões, de outras regiões, de outro lugar do mundo, mas eles ainda assim vieram prestar culto ao Rei dos Reis. Então, perceba também
que há um outro elemento bastante interessante aqui nessa narrativa, é que a estrela que guiou eles inicialmente até Jerusalém, mas somente a palavra de Deus revelou onde é que o rei estava. Foi necessário que os magos ouvissem da boca dos sacerdotes e dos estudiosos que aquele sinal lhes guiou até uma etapa, mas que é a palavra que declarou exatamente onde é que a criança havia nascido. Então, o sinal, depois de guiar eles, ainda que tenha depois guiado eles até Belém, só trouxe eles até Belém depois da confirmação da palavra. Isso é muito interessante, porque num universo eclesiológico ou evangélico em que a gente vive, em que as pessoas estão sempre buscando sinais, sempre buscando elementos extraordinários, sempre buscando elementos que fogem do comum, o texto bíblico nos diz que o sinal tem o seu papel, mas o sinal sem confirmação do texto bíblico, sem confirmação da palavra, sem a fundamentação da palavra, não consegue nos guiar até onde o sinal de fato aponta. Não consegue guiar até onde de fato o sinal aponta. Então, sinais sem confirmação se revelam, na verdade, grande pretexto para ilusões. E é o que muitas vezes a gente vê acontecendo na experiência evangelical brasileira. Pessoas buscando sinais, apenas sinais, e sendo guiados a frustrações, porque não se deparam com o que a palavra tem a nos dizer sobre os sinais, não interpretam os sinais a partir da palavra de Deus. Mas Miqueias, capítulo 5, verso 2, revela onde é que Jesus havia de nascer. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui Mateus já aponta para um padrão que culminará lá na Páscoa. A revelação atrai a Deus adoradores, enquanto o poder deste mundo reage com medo e com hostilidade. Na medida em que a revelação do servo de Cristo, do servo de Deus, do Salvador, atrai pessoas para adoração, os poderes desse mundo reagirão com medo e com hostilidade. Outro detalhe bastante interessante, um detalhe teológico importante aqui no capítulo 1, é que Mateus mostra que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. E o capítulo 2 mostra que ele recebe homenagens. No capítulo 1, Mateus, a gente viu na semana passada, na genealogia de Jesus, Mateus tem uma preocupação muito grande em organizar a genealogia, de fato, a mostrar que Jesus é o herdeiro de Davi, o herdeiro esperado, aquele que de fato haveria de sentar no trono eterno que foi prometido a Davi. O capítulo 2, então, mostra que esse rei não apenas é o rei, ele é o rei que recebe homenagens. Ele recebe a homenagem desses homens para além do povo judeu, recebe a homenagem, inclusive, dos gentios. Nós hoje lemos um texto, o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11, no finalzinho o apóstolo Paulo vai dizer que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse ato dos magos já vai vislumbrando, já vai mostrando antecipadamente esta realidade que o apóstolo Paulo vai confirmar posteriormente e que um dia veremos de fato acontecer quando o mundo inteiro se curvar diante de Jesus. Então, nesse sentido, Mateus vai nos mostrando que Jesus é esse rei que recebe a adoração dos pastores, representando o povo judeu, dos magos, representando os gentios, é esse rei que veio para implantar o reino eterno de Deus. Quando os magos chegam à casa onde Jesus estava, Mateus relata para nós que eles viram a criancinha com Maria, sua mãe, e o adoraram, e lhes ofereceram ouro, incenso e mirra. Os exegetas mencionam leituras simbólicas antigas sobre esses presentes. Os presentes, muitas vezes, a gente decora ouro, incenso e mirra, utiliza aqui nas nossas pequenas encenações de Natal, nos autos de Natal, tem lá sempre os 3 personagens, os 3 reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra, mas esses presentes, eles têm algum simbolismo, eles têm algum significado, eles não são dados de forma aleatória. E muitos exegetas olham para esse texto, os 2 primeiros parecem ser comuns. Ouro tem a ver com realeza, a ideia de que se nós vamos visitar um rei, então nós vamos levar para ele ouro, afinal de contas, ele é um rei merece presentes caros, merece presentes de valor, então o ouro tem a ver com a realeza.
Incenso tem a ver com a ideia de que esse rei, ele também é uma divindade, porque incenso é algo que é usado nos cultos, é algo que é entregue às divindades. Então, já há uma percepção por parte desses reis, desses magos, de que este rei que nasce não é um rei comum, é um rei que é o cumprimento de uma profecia, é o rei que tem algo de diferente, algo de especial, então é levado a ele incenso, tá? E aqui eu disse que os dois primeiros parecem normais, porque, em algum sentido, outros reis também são considerados deidades dentro das suas culturas, então era relativamente normal também receberem algum tipo de presente que fizesse referência à divindade ou à deidade ou ao culto prestado a ele. Mas o último é muito estranho. O último, mirra, é um perfume, mas não é um perfume qualquer. É um perfume que era costumeiramente usado para o preparo de corpos para o embalsamento, para o sepultamento. Então, pense aqui na cabeça de uma mãe que recebe presentes de homens estrangeiros chegando à sua casa, ouro, incenso e mirra. Que tipo de imagem passou na cabeça de Maria ao perceber aquilo? Mas muitos teólogos, muitos exegetas, ao estudar esse texto, olham para esses três e percebem já na intenção de Mateus e na intenção dos próprios três magos aqui, dos próprios magos aqui representados no texto, uma pré-afirmação do que aconteceria com aquela criança. Aquela criança seria considerada rei, ela seria manifesta diante de todos, receberia adoração, mas ela também pagaria um alto preço, um preço de vida, um preço de morte, um preço para a redenção do seu povo. Isso ajuda a ligar o Natal, a Páscoa, desde cedo. A narrativa aponta para a humilhação vicária do Redentor. Sem forçar alegorias, a ideia geral aqui, e que é consistente com o texto e com o próprio Evangelho, é que Cristo é rei, Cristo é digno de culto, e a sua caminhada para a consumação da sua obra é uma caminhada de sofrimento. A infância já carregava um prenúncio do que haveria de acontecer com aquela criança. Nesse sentido, diante daquilo que nós já vimos aqui nesse primeiro trecho, que tipo de aplicações nós podemos fazer para nós? Olhando para esse texto, nós podemos entender algumas coisas bastante interessantes. Se Deus conduziu homens de longe para adorarem a Cristo, a pergunta para nós é simples e direta. Nós adoramos esse Cristo? Não apenas com palavras, mas com uma submissão real. Note que a narrativa do texto diz que quando os magos chegam diante de Jesus, eles veem Jesus com Maria. Tá? E aqui, Maria está ali como um elemento dentro da cena, um elemento plausível, afinal de contas, Jesus é um bebê, ele não está num pedestal, ele está no colo de sua mãe, sendo cuidado, sendo nutrido, sendo acalentado como um bebê. Mas quando os magos olham a criança, o texto diz que eles prontamente se ajoelham e adoram. Diante desse rei, que é revelado a nós pelo texto, qual é a nossa reação? Nós o adoramos só com palavras, ou adoramos com uma submissão de fato, como esses homens, que vieram de longe para se ajoelhar diante do Rei dos Reis. E para todos nós ainda fica essa orientação de que, para as nossas gerações futuras, não basta informar quem é Jesus. A narrativa nos chama a formar adoradores. O texto foca na ação de adoração desses homens. As crianças que estão no nosso meio, ou estão lá no seu culto, mas que são criadas por nós, elas não podem crescer em uma narrativa neutra diante de Jesus. Ou elas aprendem a adorar a Jesus desde cedo, como Deus que Ele é, ou elas aprenderão a adorar outra coisa. Se nós não extrairmos desse texto, para além da mensagem de que Jesus e que nós mesmos nos presenteamos no Natal, se não olharmos para esse texto e entendermos que o foco real do texto é mostrar que Jesus, desde bebê, já era adorado como Rei que é, como Deus que é e como Redentor que é, nós estaremos falhando na formação das nossas próximas gerações. Continuando então no texto, a gente passa agora para a segunda etapa do capítulo 2 de Mateus, indo do verso 13 ao verso 23. Nós vamos ver Deus preservando o Filho quando o mal tenta interromper a redenção. O texto aqui vai ficar um pouco mais sombrio, tá?
Deus havia trazido os sábios do Oriente, agora Deus precisa guardar o menino. Deus trouxe os sábios, de uma maneira que para nós às vezes até pode parecer um tanto quanto estranha, mas eles acabam denunciando a localização da criança, né, pela sua aparição. Tá? A criança passa a estar em perigo agora, porque o mal tenta interromper o processo da formação, do seu crescimento, do seu nascimento, e Deus protege a criança no meio de tudo isso. E faz por meios muito concretos, muito objetivos. Ele faz isso por meio de um sonho, ele faz isso por meio de uma ordem, ele faz isso por meio de um caminho, ele faz isso por meio de uma ordem de fuga. Tá? Em sonho, o anjo aparece a José dizendo, levanta-te, toma o menino, toma sua mãe, foge para o Egito, fica lá até que eu fale contigo, porque Herodes procura o menino para matá-lo. A oração é prática, tá? Ou melhor, a orientação, é prática, tá? Porque a posição que eles estão é próxima do Egito, a fronteira é próxima, dá para atravessar rápido. Há um número considerável de judeus vivendo no Egito, depois da diáspora, durante o período babilônico, durante o período do domínio babilônico. Os judeus acabaram se espalhando por toda a região. Nos períodos posteriores, ainda sob o domínio macedônio, e sob o domínio que ficou ali no período do livro dos Macabeus, ali, né? Na Bíblia Católica você tem ali esses dois livros, contando a história do período da dinastia dos Macabeus. Um pouquinho antes da dinastia dos Macabeus, a região da Judéia era disputada entre um reino egípcio e um reino que hoje seria na região do Iraque ali. Eles estavam disputando ali o domínio da região, tá? E acabavam em guerra, tomando ali a região, até que um grupo interno de judeus, liderados por essa família ali dos Macabeus, consegue uma pequena independência, um pequeno período ali de 100 anos. Tá? Mas o fato é que esse movimento de batalha, de guerra, faz com que haja colônias judaicas espalhadas em ambas as direções. Então, José ir para o Egito fará com que ele encontre uma comunidade judaica que lhe acolherá, lhe permitirá criar a criança dentro dos seus costumes, criar a criança dentro dos padrões da lei do Senhor. Tá? Então, há um número considerável de judeus, há um contexto cultural seguro para que a criança cresça e chegue até o tempo de retornar a Judá. Enquanto Mateus nos informa dos planos divinos para resguardar a criança, ele também vai nos revelando quem é Herodes. Herodes é um homem que historicamente é conhecido pela sua crueldade, pela sua paranoia, não tolerava rivais. Então, a simples notícia de um outro rei mexe com ele. E aqui nós temos o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, trazendo para nós teologia em forma de narrativa. O reino deste mundo não recebe bem o reino de Deus. O reino desse mundo não fica calmo quando o reino do Senhor é escancarado diante dele. Então, há uma reação por parte das forças que governam esse mundo. Mas observe, Mateus não está dizendo que o mal é forte demais, ele está mostrando que o mal é real, porém não é soberano. O Senhor continua guiando a história, o Senhor continua controlando a história, o Senhor continua resguardando o seu povo a fim de que seus planos não sejam frustrados. Então, a fuga para o Egito é real, ela acontece, ela é uma atitude inteligente da parte de José, e ela também serve para cumprir aquilo que Oséias havia dito no capítulo 11, verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mateus olha a profecia de Isaías, Mateus olha para os fatos, vê o cumprimento dessa profecia, afirma no texto que aqui está se cumprindo o que Deus havia dito a Oséias tempos atrás, que ele chamaria do Egito o seu filho. E essa situação não é só um truque, mas é uma leitura redentivo-histórica. É interessante porque Mateus vai fazer isso muitas vezes ao longo dos primeiros capítulos, essa leitura das profecias a partir da pessoa de Jesus. Se você lê a narrativa de Mateus, você vai perceber que ele constantemente repete, isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia dito. Só na leitura que nós fizemos aqui, ele falou isso pelo menos 3 vezes. Há uma preocupação de Mateus de demonstrar claramente que a história se lê a partir da história do Redentor. Os relatos veterotestamentários só ganham sentido completo e real na medida que eles são encaixados e lidos a partir daquilo que acontece com a pessoa redentora de Jesus Cristo. Então, essa leitura redentiva histórica que Mateus nos apresenta não é só um truque,
é de fato teologia, é de fato a leitura correta do texto. Jesus recapitula a história do povo, o povo que havia sido isolado, preso, cativo no Egito, ficou preso e de lá foi resgatado. Mais uma vez, o Israel de Deus está no Egito e Deus precisa trazê-lo de volta para a sua terra. Então Jesus recapitula a história do seu povo, ele é o filho por excelência, é o representante verdadeiro, é o Israel fiel, que é trazido de volta do Egito para Jerusalém, para Israel. O Deus que tirou Israel do Egito está agora preservando o filho que cumprirá tudo por Israel e por nós. Então vem o episódio mais doloroso do texto, a matança das crianças. Mateus conecta ela ao lamento profético dito lá por Jeremias. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro e amargo, é Raquel chorando por seus filhos e não se deixa consolar porque já não existe. Não há consolo para a morte de um filho, não há consolo para a morte de um ente querido, não há quem possa dizer que vai passar e isso seja o suficiente. A dor das mães que perderam suas crianças nesse evento é real, não é fictícia. O texto bíblico não as esconde, mas ainda assim o Senhor está guiando a história. Ainda assim o Senhor está guardando a história a fim de que o Redentor seja resguardado, a fim de que o Redentor possa cumprir a sua missão e assim redimir todos os injustiçados pelo mal que se abate sobre aqueles que estão sob seu domínio. Então há lágrimas reais na história, o Evangelho não minimiza o sofrimento, mas também não permite concluir que Deus perdeu o controle. Mesmo diante da maldade de homens, mesmo diante da maldade dos governantes, mesmo diante da maldade dos déspotas malucos, Deus continua reinando, continua guiando a história, continua controlando a história, continua preservando a história a fim de que os seus planos se cumpram. Herodes tenta matar o menino, mas adiante outros líderes tentarão matar o homem. No fim, Deus não apenas permitirá a morte, mas Deus usará a morte desta criança, de Jesus, deste homem, como o meio para a redenção do seu povo. Na infância, Deus impede que o filho morra fora de hora. Na maturidade, Deus entrega o filho na hora certa. Nada é aleatório dentro do texto bíblico, nada é aleatório na narrativa do Evangelho. Após a morte de Herodes, o anjo então volta a falar com José, dizendo que ele poderia voltar, mas o filho de Herodes agora estava reinando na Judéia, onde Belém ficava. José intenta voltar inicialmente para Belém. Então José acredita na providência divina, ele crê na providência, mas ainda que ele creia na providência, isso não significa que ele é imprudente. Ele faz um raciocínio, ele faz uma análise. Olha, se eu voltar para Belém, Belém está muito próximo da Judéia, é na Judéia que reina Arquelau. Arquelau é herdeiro de Herodes, é o filho de Herodes. Ele pode ouvir falar dessa criança e pode intentar contra a vida dela de novo. Então, ele resolve ir para um outro lugar, para um povoado pequeno. O texto nos diz também que em sonho ele recebe orientação, e ele segue então para um povoado de talvez, pasmem, 500 habitantes. Nazaré talvez tivesse, no máximo, 500 pessoas morando naquela região. Ela fica fora das rotas comerciais, ou seja, não há caravanas passando por Nazaré. Ela fica literalmente escondida dos olhares que intentavam o mal à criança. Nazaré era tão insignificante que quando Filipe, o apóstolo, mais para frente, vai procurar o seu irmão, Bartolomeu ou Natanael, aí vai depender da versão que você está lendo, mas é o mesmo personagem, Bartolomeu e Natanael. Quando ele chega para o seu irmão e diz assim, olha, nós encontramos o Messias que havia sido prometido a nós. Bartolomeu espontaneamente responde, você vai ver lá em João capítulo 1, verso 46, e Natanael perguntou-lhe, Natanael ou Bartolomeu, tanto faz, o personagem vai dizer o seguinte, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe responde a ele, vem e vê, vem conferir porque nós encontramos o rei que estávamos esperando. Então, na obscuridade de Nazaré, a providência divina agia, cuidando daquela criança. O texto diz lá, verso 23, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado, ele será chamado de Nazareno. Aqui é interessante, eu estava lendo o texto e fazendo algumas marcações,
E se você percebeu nos textos, nos versos anteriores, Mateus sempre teve o cuidado de dizer qual é o profeta que está dizendo o quê, né? Isso se cumpriu para que se cumprisse o que o Jeremias havia dito. Quando ele faz a citação de Miqueias, ele faz uma citação que é bastante conhecida. Então, ele não dá a referência do profeta, mas ele faz ali uma ligação direta. Quando ele faz com Obadias, aí também esteja um tanto quanto obscuro ali, mas fica muito claro, porque ele cita exatamente o que Obadias havia dito. Da mesma forma também, quando ele faz com Abacuque aqui, quando ele faz a citação, ele deixa muito claro. Mas aqui, ele diz assim, os profetas. Ele não dá uma referência específica, e aí parece um tanto quanto estranho. Daí o fato de eu chamar a sua atenção para o asterisco na sua Bíblia aí. Porque, na verdade, Mateus está fazendo aqui um jogo de palavras. Ele diz o seguinte, isso se cumpriu para que ele fosse chamado de desprezado. Porque Nazareno, no tempo em que Jesus vivia, Nazareno é sinônimo de desprezado. Se alguém chamasse você de Nazareno, o que ele está dizendo é você é um desprezado, você é alguém sem importância nenhuma para a relação social daquele tempo. Então, hoje a gente fala Jesus, o Nazareno, mas o que Mateus está dizendo para nós é que Jesus, de fato, é o cumprimento de Isaías 53, quando Isaías vai dizer que ele é aquele que era o homem de dores, o desprezado, aquele por quem nós não teríamos nenhum tipo de apreço. Jesus é esse que é formado na cidade dos desprezados. Portanto, o povoado dos desprezados aparece como um sinal da humilhação do Messias, o Messias que seria o desprezado, preparando o eixo do Evangelho. O rei que será entronizado passa primeiro pela vida comum, pela obscuridade e pelo desprezo, até que ele chegue à cruz. Nesse sentido, nós podemos olhar para o texto e perceber a providência de Deus cuidando de todas as coisas. Então, às famílias cristãs, eu gostaria de dizer que nós precisamos aprender a ler a vida sobre esse eixo. Deus não promete ausência de perigo, mas Deus promete governo e direção. Então, diante desta realidade de um Deus que é providente, de um Deus que continua governando todas as coisas, mesmo diante das mazelas que se apresentam diante de nós, nós continuamos a viver confiantes. No tempo atual que nós vivemos, corre entre as gerações próximas da minha geração, uma seguinte análise da história, uma seguinte análise da vida. Ter muitos filhos é ruim. Primeiro, porque o mundo é um lugar perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo hoje é muito mais violento. Né? Antigamente, a gente brincava na rua, hoje você não brinca mais na rua. Então, a gente analisa o mundo e a história a partir dos elementos externos. E nós nos esquecemos que há um Deus que continua governando todas as coisas. O Deus que governa todas as coisas é o mesmo Deus que diz, crescei e multiplicai. Então, esse tipo de desculpa que a gente usa para não ter filhos, é uma desculpa que está mais calcada no nosso medo e na nossa falta de confiança num Deus providente, num Deus previdente, num Deus que cuida e que guia a história, do que propriamente numa preocupação com os perigos ao redor de nós. Porque perigo por perigo, o mundo sempre foi um lugar perigoso, o mundo sempre teve dificuldades, o mundo sempre teve governantes maus, o mundo sempre teve violência, ainda que hoje a violência seja uma violência de outra natureza ou de outras formas, ainda assim não há proteção que nós possamos colocar ao redor de nossos filhos que supere o cuidado do Deus providente. Então, nesse sentido, diante da realidade ao nosso redor, nós precisamos ler a vida sobre esse eixo. Deus não nos prometeu a ausência de perigo, mas Deus nos prometeu um governo e direção para a história da humanidade. Há também outra percepção dentro do texto, que pode falar muito mais aos nossos corações, é de que, às vezes, na nossa caminhada, haverão Egitos. E aqui entenda Egitos como, entre aspas aqui, eu não gosto de fazer muitas alegorias dessa forma, mas, de vez em quando, aparecerá Egitos. Aparecerá momentos em que você precisa se resguardar, sair do caminho, ao invés de insistir no caminho em que você está. E há decisões, muitas vezes, que são urgentes, que não dá para você ficar questionando muito. Basta ouvir a ordem, ouvir a orientação e seguir aquela orientação. José não fica debatendo com o anjo
José não se levanta no meio da noite e diz assim, mas o que eu vou fazer no Egito? Onde que eu vou trabalhar? Quem que vai me acolher lá? Cadê os meus familiares? A minha oficina está lá em Jerusalém, está lá na região da Judéia. O que eu vou fazer no Egito? José levanta e obedece. De vez em quando, há momentos na vida em que a gente tem que só que obedecer. De vez em quando eu me pego debatendo com a Elisa, né, dando ordens a ela, e às vezes eu digo para ela, Elisa, só obedece, tá? Não discute, não argumenta, não tenta achar outros meios de fazer aquilo que eu estou mandando você, só obedece. Então, de vez em quando, diante da palavra de Deus, a gente tinha que tomar algumas decisões tipo José, só obedecer, não discutir muito, não tentar racionalizar muito as coisas, porque às vezes, quando a gente tenta racionalizar demais, a gente fica mais preso à nossa percepção de mundo e ignora a orientação de Deus. Há inúmeras orientações de Deus para as nossas vidas, no texto bíblico, então, nesses momentos, cabe a nós só obedecer. Há momentos em que o crente só consegue obedecer um passo por vez, e ainda assim, Deus está conduzindo a história. Então, ao invés de nós tentarmos ver o caminho todo, obedece um passo de cada vez. José recebeu a ordem do anjo, vai para o Egito, e quando for o tempo, eu vou te chamar de lá. Então ele vai para o Egito, e no tempo certo, Deus trouxe ele do Egito de volta. De vez em quando, Deus vai dar a ordem a nós, faça isso, e aguarde até o momento em que eu vou dizer para você fazer outra coisa. E cabe a nós obedecer, cabe a nós ouvir a orientação de Deus, aguardar no nosso Egito a ordem de Deus para nós seguirmos para outro caminho. Finalizando, terceira e última parte do texto, no verso 41 até o verso 52 lá do capítulo 2 de Lucas, nós temos aqui a formação do Redentor na obediência cotidiana e no crescimento real. A gente dá um salto cronológico agora na história, nós vamos também para o outro autor bíblico, nós vamos para Lucas agora. Então, na narrativa de Lucas, a criança já retornou, o perigo já aparentemente cessou, nós mudamos de evangelho, mudamos o cenário também, da violência de Herodes, nós mudamos para a piedade doméstica, da fuga para o Egito, nós mudamos para uma peregrinação anual a Jerusalém. Jesus já está introduzido naquele cotidiano de Nazaré, seus pais, como tementes a Deus e pessoas piedosas, se mantêm dentro da tradição judaica de ir a Jerusalém nas festas especiais, especialmente na festa da Páscoa. E Lucas 2 mostra que José e Maria subiam todos os anos para a Páscoa. O texto não nos dá a data exata, mas o que dá a entender é que pelo menos 12 aniversários já haviam passado, 12 anos haviam passado, Jesus já havia completado a idade de apresentação no templo, e ele segue então para Jerusalém com seus pais mais uma vez. É provável que ele já tivesse passado nos últimos 11 anos fazendo esse mesmo tipo de caminhada, mas essa é um evento especial, é um momento diferente, porque algo de novo vai acontecer. Então, a lei obrigava os homens, tá? Aí aqui a presença de Maria evidencia uma piedade notável em Maria, tá? Porque a lei obrigava os homens a irem a Jerusalém, mas Maria, pelo que o texto diz, acompanha José todos os anos, indo a Jerusalém, levando também Jesus Cristo com eles. Lucas menciona que Jesus tinha 12 anos, essa é a fase de transição da educação religiosa da criança, e no retorno dos eventos, a Páscoa já aconteceu, eles estão voltando para a sua casa, o menino ficou em Jerusalém. Os pais só percebem praticamente um dia e meio depois, tá? E aqui, por mais que a gente leia o texto e ache bastante estranho, né? Dentro do contexto moderno, como é que um pai e uma mãe ignoram a criança por um dia inteiro, né? A gente fica um tanto quanto assustado, mas isso é plenamente plausível dentro do contexto da viagem de caravana. Eles não estão viajando sozinhos, eles estão viajando em caravanas, não estão viajando só eles estão dentro de uma comunidade que se conhece, tá? Então, muito provavelmente, todo mundo na caravana conhecia todo mundo sabia que era todo mundo. Me parece, aqui é pura conjectura pessoal, tá? Me parece que esse tipo de viagem não era novidade, não era a primeira vez que eles estavam fazendo isso. Provavelmente também não era a primeira vez que Jesus tinha ficado com outras pessoas na caravana. Isso aqui é pura conjectura, tá, gente? Não achem que eu estou introduzindo nada no texto, não. Mas o fato é que, em determinado momento, os pais notaram a falta, perguntaram aqui, perguntaram ali, ninguém sabia, ninguém viu Jesus. Jesus só pode ter ficado em Jerusalém, então eles voltam a Jerusalém, e aí, como eles haviam viajado um dia e meio para frente, tem que viajar um dia e meio para trás, de volta. Então, aí uma diferença de 3 dias,
né? Jesus então está no templo, esse tempo todo, eles encontram Jesus lá, e eles encontram Jesus depois de 3 dias no templo, no meio dos mestres, e aqui é interessante, porque Jesus está ouvindo e perguntando. Jesus não é o menino prodígio, tá? Jesus não é essas crianças prodígios de televisão. Jesus não estava dando aula para os mestres. Jesus estava ouvindo e perguntando. Jesus ouve a orientação daqueles homens, a exposição das Escrituras, e Jesus interage, porque Jesus se interessa pela palavra de Deus. Jesus ouve e pergunta. E o que o texto nos diz é que os homens estavam, os líderes, eles estavam maravilhados com as interações que Jesus fazia, com as perguntas, com os questionamentos, com a forma como Jesus abordava o ensino que aqueles homens estavam apresentando. É isso que chama a atenção. Não é que Jesus estava dando palestrinha para aqueles homens. Não é que Jesus estava esnobando aqueles homens com o seu conhecimento divino aprendido do nada. Jesus não vive na Matrix, tá, meu irmão? Essa ideia de que ele embute na cabeça todas as coisas de uma vez por todas. Jesus aprende. O texto começa dizendo que Jesus crescia. Tá? Logo no começo da narrativa, diz assim, o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso é lá no verso 40. O texto que a gente costuma repetir sobre Jesus está lá no verso 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Tá? Então, Jesus, antes mesmo desse evento, Jesus cresce como uma criança comum, ele aprende, ele ouve, ele presta atenção. O que é diferencial aqui em Jesus é que Jesus gosta do que ele está ouvindo. Jesus tem prazer na palavra do Senhor. Tem prazer em sentar e ouvir os mestres da lei debatendo sobre a palavra de Deus. Pensando, raciocinando, discutindo, interpretando, tentando entender como é que aquilo se aplica às nossas vidas, e ele interage, ele pergunta, mas e se isso, e aquilo outro? E nessa situação, como é que a gente faz? Jesus está aprendendo. É isso que é mais belo dessa narrativa aqui. Muito mais do que uma imagem de menino prodígio, como se Jesus estivesse sentado diante daqueles homens, dando aula para aqueles homens. Não é isso que o texto narra para nós. O que o texto narra para nós é um Jesus aprendendo, é um Jesus ouvindo, é um Jesus se submetendo a mestres, ainda que mestres que, em uma concepção geral, não conheçam profundamente a Deus como ele conhece, como Cristo conhece. Porque Cristo, nessa altura, já tem consciência de quem ele é. Não é à toa que, quando seus pais o interpelam, perguntam a ele, por que você fez isso com a gente? Ele diz, olha, por que vocês estão me procurando? Por que vocês não vieram diretamente ao templo? Eu só poderia estar em algum outro lugar. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar, eu só poderia estar aqui. Porque é aqui onde eu tenho prazer. Vocês não sabem que eu estou cuidando das coisas do meu Pai? Jesus já tem consciência de quem ele é. Jesus já tem consciência da sua missão. Jesus já tem consciência da lei e da vontade de Deus. Mas Jesus está aqui se submetendo a aprender com aqueles homens, a discutir, a ouvir, a interagir com eles. E Lucas registra que todos os que ouviam ficavam atônitos. De novo, não é que Jesus estivesse exibindo algum tipo de vaidade. Ele está no ambiente normal do ensino judaico, perguntas e respostas. O extraordinário é a sua inteligência e suas respostas. Então vem aquela frase que abre uma janela para essa autoconsciência do filho. Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Aqui Lucas nos faz caminhar num terreno bastante importante. Jesus é verdadeiramente humano, ele cresce, aprende e amadurece. Jesus não é uma criança prodígio, não é uma criança que aprende o que importa sem se interessar pelo que importa. Ele ama o seu Criador, ele se importa com a sua palavra, mas ao mesmo tempo Lucas também está dizendo que Jesus é singular. Jesus é singularmente o Filho de Deus. Deus é o seu Pai de modo único. Jesus também não se descobre como divino, tá? Ele sabe quem ele é. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. 100% Deus, 100% homem, nosso eterno e perfeito Redentor. É assim que a Bíblia representa e apresenta Jesus para nós. É assim que nós cremos e confessamos Jesus Cristo desde o seu nascimento até a sua ressurreição e por toda a eternidade, 100% Deus, 100% homem.
Jesus Cristo sabia quem ele era, Jesus Cristo tinha consciência de quem ele era, mas Jesus se submete, ele aprende, ele cresce, ele amadurece. Note, José e Maria não entendem plenamente naquele momento. Lucas é claro em nos explicar que eles não entenderam aquilo. E isso aqui também é importante, porque há coisas que Deus está fazendo, mesmo nas nossas famílias, que nós só entenderemos depois. Algumas, talvez a gente só entenda na eternidade. Mas o fato aqui é que Maria, o texto, tanto de Mateus como de Lucas, dão a entender que José e Maria observam aquilo, ainda que não entendam, eles vão guardando aquilo, porque eles estão vendo o milagre de Deus se desenvolvendo diante deles. O texto finaliza ali no verso 51 e 52, dizendo que ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Lucas não termina com um mistério, o mistério da encarnação. Lucas termina com algo muito prático. Jesus desce com seus pais e obedece seus pais. Jesus ouve José, ouve Maria, obedece seus pais. O texto diz que sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A obediência do Filho de Deus na vida comum faz parte da preparação para a sua obra redentora. A Páscoa não começa no Gólgota, a Páscoa não começa na entrada triunfal de Jerusalém. A Páscoa é preparada na submissão, na santidade doméstica, na vida escondida diante de Deus. Se o próprio Cristo foi formado em um ambiente de vida comunitária, por que nós desprezamos o poder dos meios ordinários? Palavra, culto, ensino, disciplina, conversas de caminho, piedade familiar. Se o próprio Cristo, Deus encarnado, sentou-se e ouviu mestres lhe ensinar, conversou, debateu com eles, interagiu inteligentemente, demonstrou àqueles homens que tinha conhecimento do que estava discutindo com eles, mas submeteu-se. Se o próprio Cristo aprendeu na ordinariedade das coisas comuns, por que nós, muitas vezes, só queremos o extraordinário? Por que nós, muitas vezes, só buscamos o evento especial? Por que nós só queremos a grande conferência, o grande momento, o grande evento, a grande situação? Por que nós queremos só o retiro espiritual, o momento especial, aquele momento, e negligenciamos a ordinariedade das coisas comuns? O aprender no caminhar, ou assentar-se à mesa em família e conversar sobre as coisas de Deus, ou sentar-se com os irmãos aqui na igreja, numa escola bíblica dominical, ouvir, aprender, debater, discutir, entender, discordar, apresentar outras visões, outras percepções. Por que nós ignoramos isso? Se o próprio Cristo se submeteu a isso. Nesse sentido, nossas crianças também precisam ser ajudadas a assumir obrigações pactuais, não com peso, mas com identidade, porque elas pertencem a Deus. Jesus é levado pelos seus pais a cumprir a ordem de ir a Jerusalém na festa da Páscoa. Certamente José disse a Jesus, vamos para a Páscoa, vamos para a festa, vamos para Jerusalém, e nós vamos andando, tá? Não pensa aqui que Jesus pegou um bonde, um avião, um ônibus, o que é que seja, não. Um avião na poltrona conforto, ele foi a pé. Talvez Jesus em algum momento tenha se queixado, estou cansado, o pé está doendo, é uma crianças se queixam. Mas José disse, não, você vai à festa porque todo homem judeu vai às festas, e você é um homem judeu. E Jesus aprende na ordinariedade do cotidiano, ele aprende a assumir as suas obrigações pactuais. Muitas vezes nossos filhos estão aí queixosos, não quero ir, não quero ficar no culto, porque o culto é entediante, eu quero ir para a salinha, porque a salinha é divertida. E aí, quando chega aquela fase da transição, a gente tem toda aquela luta, e muitas vezes os pais dizem, mas pastor, tem que estender um pouquinho mais, porque as crianças não querem vir. A gente tem que pensar a ensinar nossas crianças, a sentar aqui no culto e aprender na tediosidade do monólogo de um pregador por 45 minutos. Por mais que eu me esforce para não ser tão tedioso. Mas muitas vezes a gente precisa ensinar aos nossos filhos, não, você vai sentar aqui, você vai ouvir, você vai prestar atenção. Talvez você não entenda todas as coisas, mas você vai começar a observar isso, a absorver isso. Porque aqui é o lugar que você deve estar. Ainda que pareça tedioso ouvir um homem falar por 45 minutos, 1 hora, às vezes até um pouquinho mais. Então,
as nossas crianças também precisam ser ajudadas por nós a assumir as suas obrigações pactuais. A obediência não é coisa menor, é o chão onde a maturidade cristã obedece. Obediência é para nós algo caro, porque o nosso Senhor obedeceu, não apenas a ordem do Deus Pai, texto de Filipenses que nós lemos, diz que Jesus se submeteu, ainda que fosse Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se tornou homem semelhante a nós e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Jesus Cristo se submete à ordem do Pai eterno, mas Jesus Cristo também se submeteu à ordem do seu pai terreno. José, o texto finaliza dizendo que ele desceu com seus pais indo para Nazaré e obedecia a eles. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Então, cabe a nós também transmitir aos nossos filhos que a obediência não é opcional. Não apenas porque nós somos as autoridades sobre suas vidas, mas porque a obediência é o caminho onde nós aprendemos, onde nós nos desenvolvemos, onde a maturidade cristã cresce. E o nosso Senhor nos deixou o exemplo, desde criança, obedecendo aos seus pais, obedecendo ao seu Deus, obedecendo ao seu Senhor. Finalizando, o silêncio da infância até o clímax da Páscoa, Mateus nos mostra a história por fora, reis, ameaça, fuga, retorno e, por trás de tudo, a providência divina. Lucas nos mostra a história por dentro, um menino no templo, coração orientado ao Pai, a disciplina de uma vida obediente e crescente. O ponto final é este: Deus guiou cada etapa para que a redenção fosse consumada. O Cristo não foi apenas preservado para sobreviver, foi preservado para morrer na hora certa e ressuscitar, vencendo a morte, garantindo a salvação ao seu povo. Foi preservado também para obedecer, para se desenvolver, para deixar para nós não apenas um exemplo na sua vida adulta, mas um exemplo também na sua infância. Portanto, igreja, nós precisamos valorizar a formação cristã desde cedo, honrar a obediência no cotidiano e descansar na providência de Deus, o nosso Pai. Porque o Deus que conduziu o Filho até a Páscoa é o mesmo Deus que conduz o seu povo até a consumação. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma oração encerrando este momento. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou para nós a revelação desses momentos tão especiais da vida de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ajuda-nos a vislumbrar na narrativa do texto a Tua providência, o Teu controle completo e total sobre a história da humanidade, a fim de que nós descansemos sabendo que não há poderes nesse mundo que se oponham à Tua vontade. Não há governantes que possam intentar o mal quando o Senhor protege o seu povo. Não há déspotas que possam dizer que os teus planos serão frustrados, porque o Senhor é Deus e nada frustrará os teus planos. Então, o Senhor tem planos para o teu povo, o Senhor redimiu o teu povo, o Senhor deu-nos uma missão de anunciar a tua mensagem até que o Senhor volte, até que Jesus Cristo retorne para nos buscar. E a tua igreja, o teu povo, há de cumprir, confiados na tua provisão, confiados no teu cuidado. Ajuda-nos também a perceber a importância da obediência, a partir do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender que, muitas vezes, nós precisamos simplesmente obedecer e não questionar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e assim ela se cumprirá em nossas vidas, e assim o que é de melhor para nós acontecerá. Porque nada nos separa do teu amor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouve a nossa oração, trabalhe no meio do teu povo, converte-nos, convence-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.